Bom, se você clicou nesse vídeo pensando em uma vida de santidade, pensando em realmente escapar dessa vida que você está levando, uma vida de pecado, uma vida que não é segundo o coração do Senhor e você sabe, então você clicou no vídeo certo. Bom, para começar esse vídeo, meus irmãos, eu gostaria de trazer uma reflexão com vocês aqui que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2, que diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Então, muitas das vezes, meus irmãos, e na maioria das vezes, quando nós clicamos em um vídeo como esse, nós estamos procurando nos livrar do nosso pecado, nos livrar dos nossos erros e nos livrar das nossas falhas para viver uma vida de santidade, muitas das vezes. Porque muitas das vezes nós viemos de uma raiz legalista. O que é uma visão legalista? Uma visão legalista é aquela que prega que a salvação é pelas obras, meus irmãos, que a salvação é alcançada por meio daquilo que você faz. Ou seja, a igreja pega e coloca na sua mente, coloca dentro do seu coração que se você não ler a palavra de Deus, que se você não jejuar, se você não orar, se você não ir aos cultos, se você não entregar o dízimo, você jamais será salvo, ou que pregam a visão legalista. Só que nós entendemos, meus irmãos, que a salvação não se enquadra nesse quesito. A salvação não se enquadra nestas afirmações. Nós entendemos que agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do pecado e a lei da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, meus irmãos. Então, se nós entendemos que a salvação não é pelas nossas obras, se nós entendemos que a salvação não é por aquilo que nós fazemos, a salvação não é pela visão legalista, não é pela visão de que aquilo que nós fazemos influencia diretamente na nossa salvação, e não influencia mesmo. Então, qual seria a visão mais correta? Bom, temos outra visão muito famosa hoje no Brasil, e no mundo afora, de uma forma geral, tem se popularizado muito a visão da graça, de sois salvos pela graça vos sois salvos. E essa visão está sim correta, meus irmãos. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos não pelo que nós fazemos. Nós somos salvos não pelas nossas ações, não pelos nossos erros, não pelas nossas boas práticas, não pelas nossas boas ações, não por aquilo que nós fazemos nas nossas vidas, mas por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, meus irmãos. Nós não somos salvos por nós mesmos, mas nós somos salvos porque Jesus foi bom e se entregou na cruz em nosso lugar para pagar o preço por todos os nossos pecados. Qual é o problema então, Hugo, em a gente pensar nessa visão? Qual é o problema das visões da graça? O problema, meus irmãos, é quando a gente tem um pequeno detalhe ali, que é a hipergraça, ou seja, a graça irresistível, a hipergraça, ou seja, não importa aquilo que você faz, não importa as suas ações, você sempre será salvo. Não importa o que você faça, se você entregou a sua vida para Jesus, você sempre será salvo. E por que isso está errado, Hugo? Por que isso está errado? Porque a gente vai no livro de Romanos novamente, capítulo 8, versículo 12, que diz assim, meus irmãos, preste bem atenção no que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer no versículo 12 do capítulo de número 8. Diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Ou seja, nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais servos do pecado. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão, meus irmãos. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer aqui? Ele certamente nos disse ali, perdão, no capítulo 8, verso 1, ele diz que
Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou vocês da lei do pecado e da morte. Mas então, no versículo 12, ele diz: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se nós estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Ou seja, nós não somos mais escravos do pecado, tá certo? Nós não somos mais servos do pecado, nós já não precisamos mais viver segundo a carne, segundo a lei que nos prendia a mandamentos, digamos assim, utópicos, mandamentos impossíveis de se seguir, pois Jesus precisou vir à Terra porque ninguém conseguiu e ninguém consegue até hoje seguir a lei. Ninguém é capaz de seguir os mandamentos, de viver a vida completamente sem pecados, meus irmãos. É impossível, porque a salvação não é por meio das nossas obras. A salvação é por meio daquilo que Jesus Cristo fez. Mas no verso 13 ele diz: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão, meus irmãos. O que então o apóstolo Paulo está querendo nos dizer com este versículo? Ele quer dizer que se nós continuarmos vivendo nas nossas más ações deliberadamente, se nós continuarmos vivendo na masturbação, na pornografia, se continuarmos vivendo na mentira, na fofocaiada, na fornicação, muitas das vezes no adultério, meus irmãos, seja qual for o seu pecado, meus irmãos, se você continuar praticando o seu pecado deliberadamente, você estará caminhando para a morte, meus irmãos. E a morte aqui não é uma morte física. O apóstolo Paulo não está falando da morte do corpo, da morte do nossa carne, não está falando da morte dos nossos ossos, não é isso que ele está falando, meus irmãos. Ele está falando a respeito da morte da sua alma, ou seja, está falando sobre não ser salvo, sobre condenação, meus irmãos. Se você pratica os seus pecados deliberadamente, se você erra deliberadamente, se você está vivendo uma vida de pecados deliberadamente, ou seja, não se importa mais, ou mesmo que se importe, continua pecando, mesmo que se arrepende, meus irmãos, você está caminhando para a condenação eterna, meus irmãos. E essa eterna, muitas pessoas hoje em dia estão criticando essa visão de que o inferno é eterno. Só que esses dias eu vi uma explicação muito bacana, uma explicação muito interessante, que foi por que a condenação é eterna. Porque a condenação, ela, mesmo que nós pratiquemos uma ação errada por um período de tempo nas nossas vidas, por exemplo, se nós vivemos 100 anos, 80 anos, vivemos por esse período e praticamos a nossa vida errada, porque um ser justo como o Senhor nos condenaria pelo resto da eternidade, ou seja, todos os anos, ou seja, infinito. Eterno quer dizer que vai muito além, meus irmãos, do que a nossa vida. Ou seja, eu também vi uma explicação a respeito disso, quando nós paramos para mensurar a eternidade, seja com o Senhor, seja no inferno, nós percebemos que a nossa vida, comparada à eternidade, tende a zero, meus irmãos. Tende a 0% tende a 0% da salvação, tende a 0% da eternidade, ou da condenação, mas tende a 0% da eternidade, porque é o infinito comparado a um período de tempo de no máximo 100, 120 anos que você possa viver aí, meus irmãos. E por que um ser como esse nos condenaria por todo esse período de tempo? Porque não é sobre aquilo que nós fazemos, meus irmãos. A condenação não é, assim como a salvação não é sobre aquilo que você faz, a condenação não é sobre aquilo que você faz, meus irmãos. A condenação e a salvação é muito mais e completamente sobre aquilo, sobre contra quem você faz, ou a favor de quem você faz. Quando você peca, meus irmãos, você não está praticando algo. Não é como um crime, que você leva uma quantidade de anos ali que você vai ser preso. Você está praticando algo contra um ser divino, contra um ser eterno, meus irmãos. E por isso a condenação é eterna, porque você pratica contra um ser eterno.
E não é o Senhor que te condena. Quem te condena é você mesmo, porque não há salvação sem Cristo Jesus. É impossível ser salvo não estando em Cristo Jesus. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, é impossível ser salvo por obras, está dizendo aqui o apóstolo Paulo. É impossível. Você não é salvo pelo que você faz, mas você é salvo pelo que Jesus fez pela sua vida e por você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas aí você vai argumentar comigo: Hugo, mas se eu sou salvo pelo que Jesus fez, por que eu preciso matar a minha carne continuamente, assim como diz no verso 13 do capítulo 8 de Romanos? Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, qual é a relação que existe se a santidade não influencia na salvação? Qual é a relação entre a salvação e a santidade? Ou qual é a relação do pecado com a condenação, meus irmãos? É muito simples. A salvação é o meio. Você primeiro é salvo para depois ser santo. Primeiro você é salvo. Preste bem atenção que isso é a parte mais importante deste vídeo, meus irmãos. Você não alcança a santidade sem primeiro ser salvo. A salvação é o meio e a santidade é o... Vamos reformular minha frase. A santidade só evidencia que você foi salvo, meus irmãos. E o pecado só evidencia que você está condenado. Se você está em pecado, se você vive uma vida de deliberado pecado, se você vive uma vida deliberadamente nos prazeres da sua própria carne, quer dizer que você está condenado, meus irmãos. Quer dizer que você nunca foi salvo. Quer dizer que você nunca teve um encontro genuíno com o Senhor. Eu sei que é duro de ouvir isso. Eu sei que é difícil ouvir que você, praticando os erros que você pratica, vivendo deliberadamente no pecado, você nunca foi salvo. Mas essa é a mais dura verdade, meus irmãos. E a santidade que você almeja alcançar, ou que você alcançou, não é pelas suas próprias ações, não é pelas suas próprias ações, não é por aquilo que você faz, não é por você ser bom, não é por você ter fechado as portas e pela força do seu próprio braço ter conseguido ser santo, ou seja, viver resilientemente no Senhor. Não é por causa disso, mas é porque você teve um encontro genuíno com o Senhor, que te fez se desvincular completamente da carne, se desvincular completamente dos seus desejos carnais, meus irmãos. O que está falando aqui? No verso 12 do capítulo 8, assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. O que seria viver segundo a carne, meus irmãos? Viver segundo a carne, viver segundo os seus padrões, viver segundo as suas vontades, viver segundo os seus desejos. Isso é viver segundo a carne. E o que ele está falando sobre essas pessoas, sobre nós que vivemos segundo a carne? Nós não estamos obrigados a viver segundo a carne, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Ou seja, nós que praticamos os nossos erros e vivemos segundo os nossos desejos, segundo as nossas vontades, segundo os nossos prazeres, nós caminhamos para a morte. E a morte da alma, condenação eterna. Então você, olha esse recado. Se você está vivendo segundo os seus desejos, se você deliberadamente está fazendo o que o seu coração quer, você está sendo condenado. E você já foi condenado. Porque quem é salvo
vive em santidade. Então, quando você sai de uma pregação, quando você sai de um culto de domingo em que a pessoa fala, você precisa viver em santidade, não adianta tirar da sua frente coisas que vão te fazer pecar, meus irmãos. Não adianta, meus irmãos, fechar as portas, porque não é pelo que você faz, não é você que consegue ser salvo, meus irmãos, mas é porque Jesus já te salvou ou não. Então, quando alguém te fala, você precisa ser salvo, não busque a santidade, mas busque um relacionamento genuíno com Jesus, meus irmãos, porque é só isso que vai te fazer ser santo. É impossível ser santo pelas suas próprias obras, é impossível ser santo pelas suas próprias mãos, meus irmãos, mas é completamente factível e real ser salvo e ser santo segundo a sua santidade, porque você já foi salvo, assim você é santo. Porque você já foi salvo, você pratica a santidade, meus irmãos. Então busque a santidade incessantemente na sua vida, porque é só desta maneira que você é salvo. Ou seja, qual é a relação? O que a santidade e o pecado têm em comum? Ah, Hugo, a santidade e o pecado têm algo em comum? Tem sim, meus irmãos. Elas só evidenciam se você é salvo ou se você não é. Se você vive uma vida de pecado, você nunca foi salvo. Se você vive uma vida de santidade, então é porque você teve um encontro genuíno com o Senhor, que te fez mudar completamente a rota da sua vida, meus irmãos. É como se eu estivesse andando por um caminho. Muitas pessoas pensam que o caminho da santidade e o caminho do pecado andam lado a lado. E quando a gente tem um encontro com Jesus, ele nos leva para um lado, que é o lado da santidade, ou quando vivemos para o mundo, ele leva-nos para o caminho do mundo. Mas não é assim, não é uma via reta, meus irmãos. Ela não é assim. Não, quando nós temos um encontro com Jesus, ele não nos desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Ele muda completamente a rota e eu começo a olhar para o outro lado, meus irmãos. Eu não olho mais para onde eu estava olhando, porque eu vivia segundo o pecado. Eu andava segundo o pecado. E quando eu conheci Jesus aqui, neste momento, eu viro completamente a rota da minha vida e vivo completamente segundo a vontade do meu Criador, meus irmãos. E eu não estou falando sobre praticar um pecado, eu não estou falando sobre errar. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós falhamos. Eu estou falando sobre viver deliberadamente no pecado, viver deliberadamente segundo a carne, meus irmãos. E não negligencie isso. Se você está vivendo completamente na masturbação, na pornografia ou em qualquer pecado que seja, meus irmãos, na fofoca, na fornicação, no adultério, meus irmãos, no roubo, na lascívia, qualquer pecado que seja, meus irmãos, se você está vivendo deliberadamente nesse pecado, você está caminhando para a morte, você está caminhando para a condenação eterna, meus irmãos. Mas se você vive segundo a vontade do Senhor, isso evidencia que você está salvo e não é um caminho de santidade. A santidade não te leva. A santidade, olha isso! A santidade não te leva para o céu. A santidade não te leva para o céu. A santidade só evidencia que você já está no céu. E o pecado só evidencia que você está caminhando para o inferno. Então, quando alguém te diz para ser santo, não busque ser santo, mas busque ter um relacionamento genuíno com o Senhor Jesus Cristo, porque você primeiro precisa ser salvo para depois alcançar a santidade, porque é Ele que te proporciona viver uma vida de santidade, é Ele que muda o rumo da sua vida, é Ele que te tira das amarras do pecado, que tira a sua natureza pecaminosa, que te diz, negue-se a si mesmo. Se alguém quiser ser salvo e vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que Jesus diz isso? Porque a sua natureza é pecaminosa. Quem te leva para o inferno? É o diabo, meus irmãos? Não, é você mesmo com as suas más ações. E a sua natureza é pecaminosa. Não é pelas suas boas ações, mesmo que você seja bom por natureza, não é pelas suas ações que você é
salvo, mas sim pela ação do Senhor Jesus Cristo, que já te salvou, aí sim você é salvo. Então, se você vive uma vida de pecado, busque incessantemente ter um encontro genuíno com o Senhor Jesus, porque é só Ele que consegue te salvar, que consegue te livrar das amarras do pecado que te prendem nesse mundinho que você vive, pensando que é só isso que é pra você, mas você não sabe que você está caminhando diretamente pro fundo do poço, pro inferno, meus irmãos. Então, caminhe para o Senhor. Se você viveu em santidade, se você foi salvo, você caminha para o lado da santidade. Se você está caminhando para o inferno, se você é condenado, se você não teve um encontro genuíno com Jesus, é logicamente que você vai viver no pecado, meus irmãos. Acorda! Acorda! A salvação não é por aquilo que você faz, meus irmãos. A salvação quer dizer muito mais se você já foi. A santidade é muito mais sobre aquilo que sobre aquilo que Jesus já fez por você. Ou seja, se você já foi salvo, meus irmãos, se você já foi salvo, você vive uma vida de santidade. E não é como muitos dizem, como a hipergraça diz, se você é salvo, então você pode viver da forma que você quiser, porque você já foi salvo. Não, se você foi salvo, a evidência de que você foi salvo é a sua vida. É a sua santidade, a sua caminhada, é os seus atos, é os frutos do Espírito que evidenciam se você foi ou não salvo, meus irmãos. Então, verifique na sua vida. Ir ao culto uma vez por semana não é garantia de salvação, meus irmãos. Leitura da palavra de Deus não é garantia de salvação, meus irmãos. Jejum, oração não é garantia de salvação, meus irmãos. Mas o que é garantia de salvação é se você teve um encontro genuíno com Jesus e se você genuinamente entregou a sua vida para Ele, meus irmãos. E o que evidencia isso é a santidade. Não adianta fugir. É um ciclo fechado, meus irmãos. Se você foi salvo, você anda na santidade. Se você não teve encontro com Jesus, você anda no pecado, meus irmãos. Então busque incessantemente um relacionamento genuíno com Jesus e busque conhecer Ele dia após dia, lendo a palavra, orando, jejuando e buscando incessantemente a vontade dEle para a sua vida. E só assim, só sendo salvo, que você alcançará uma vida de santidade na sua vida. Não busque a santidade, não busque a santidade, busque a salvação, que a santidade virá em consequência.